Olá, pessoal, muito bom dia. Nós estamos começando mais um podcast Gestão News. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui novamente. O nosso programa é um programa semanal, voltado principalmente para os empreendedores, homens e mulheres de negócio, os profissionais liberais, os empresários, nossos amigos contadores, advogados, administradoras, os estudantes de contabilidade, estudantes de direito, todos aí que participam na área administrativa. Nossa proposta é estar toda segunda-feira, das 11h30 ao meio-dia e 30, aqui trazendo para vocês um conteúdo muito importante. Eu sou Donício Cruz, sou contador, empresário de serviços contábeis, consultor empresarial e estou aqui toda segunda-feira trazendo os nossos convidados. Hoje, nós estamos aqui com o Dr. João Paulo Goulart Clementino, né? Nosso amigo. Ele é formado aqui pela Faculdade de Direito de Franca, especialista em Direito Digital, com ênfase em propriedade intelectual. Hoje o tema vai ser muito voltado aí para essa área da proteção da propriedade intelectual. Também, Dr. Guilherme Henrique Soares, né? É advogado, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Franca também, com atuação aí voltada para o direito tributário, né? Sejam muito bem-vindos, doutores. É um prazer enorme aqui hoje estar com vocês. E o nosso tema, a gente poderia falar um pouquinho também já. Nós vamos falar sobre o registro de marcas, nós vamos falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção aos Dados e também direito tributário. Sejam muito bem-vindos. Bora lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, Donício. Primeiramente, é um prazer para a gente estar aqui no seu podcast, podendo contribuir um pouco aí com a construção do conhecimento de todos que estão assistindo. Sempre um prazer para a gente poder acrescentar na vida das pessoas e também estar com nossos amigos, hoje com você. Então, vamos lá, a gente vai conversar aqui, responder as dúvidas e falar tudo sobre os temas aí. Legal. Faço das palavras do Guilherme também as minhas. Muito feliz pelo convite, tá, Donício? De estar podendo fazer essa participação aqui no podcast. Um podcast novo, mas com muito potencial, principalmente nessa área empresarial. E carece ainda, principalmente a nossa região, né, de pessoas como você e com a proposta que você está colocando aqui para trazer informação para o empreendedorismo. Legal, gratidão, muito agradecido mesmo a participação de todos vocês. E hoje vai ser um podcast muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre registro de marcas. E, justamente, aí eu quero dar a dica para os nossos empreendedores, né? Todos que estão aí participando conosco hoje. Faça a sua pergunta, né? Nossa caixinha de perguntas já está aberta aí. E mande a sua pergunta para os doutores aqui, doutor João Paulo, doutor Guilherme. Vão poder nos ajudar a esclarecer aí todas as dúvidas sobre registro de marca, proteção aí intelectual. Depois nós vamos entrar na Lei Geral de Proteção, de Dados. Também vai ser um assunto muito legal. Então, mande as suas perguntas que nós vamos procurar respondê-lo todos. E a dica do dia hoje? Já que nós vamos falar de registro de marcas, nós vamos trazer a dica de hoje para o nosso tema, né? Registro de marcas. Registre a sua marca, empreendedor. Quem não registra a marca não é proprietário dela. Às vezes, né, a gente abre a empresa, a gente monta a fachada, né, e esquece desse importante passo que é o registro de marca, que tem a ver com a proteção da sua criação, né? Daquilo que você cria, do seu modelo de negócio, daquilo que você está colocando à disposição da sociedade. Então, nós estamos falando de proteção intelectual, é aquilo que sai da sua alma, do seu coração, para o seu negócio, e isso não tem preço. Registre a sua marca.
Mas quando que eu devo registrar a marca, Donício? Já no início do seu negócio, às vezes até antes de lançar o seu negócio. O registro de marca deve acontecer nesse momento, né? Quando ainda a empresa é pequena, às vezes é um MEI, às vezes uma microempresa, registre a sua marca. Mesmo que o seu negócio ainda não saiu do papel, registre a sua marca, né? E, inclusive, isso pode ser feito no nome de pessoa física, né, doutores? Pode. No CPF. Então, quem não registra a sua marca corre um sério risco de perder o seu negócio. Registro de marca é garantia do futuro do negócio. Então, lembre-se disso, é muito importante o registro de marca para a sobrevivência do negócio. E aproveitando aqui os doutores, doutor João Paulo, doutor Guilherme, vamos falar um pouquinho sobre o registro de marca, né? Como é que vocês veem hoje os empresários, os empreendedores? Vocês acham que isso acontece mesmo? O pessoal não se preocupa tanto com o registro de marca no início do seu negócio? Acontece. É recorrente que as pessoas vejam o registro de marca como apenas mais um custo. Mas o que acontece, né? A gente sempre, tanto eu e o João Paulo, conversa a respeito disso. Só para fazer uma contextualização, lá no escritório, Soares e Goulart, né, que eu tenho o prazer de ser sócio com o João Paulo, nós damos ênfase na assessoria empresarial também. Então, a maioria dos nossos clientes são empresas. E uma dica que a gente sempre dá quando a pessoa está gerando um negócio realmente, antes de mais nada, registre sua marca. Igual você falou, é a proteção da criação intelectual da pessoa, e isso não tem preço. Como você bem disse, você não precisa de um CNPJ constituído, às vezes está em processo ainda de constituir o CNPJ, né? Está lá, ainda não saiu o número do CNPJ, a pessoa pode sim registrar no seu CPF, é totalmente válido, não tem problema. É fácil, é palpável. E o que acontece? Às vezes as pessoas veem isso apenas como um custo, mas isso pode gerar grandes prejuízos para a pessoa. Porque eu vou dar um exemplo assim, fático. Uns meses atrás, uma empresa calçadista, veio atrás da gente, pediu uma pesquisa de viabilidade de marca. Não vou citar o nome, mas eu procurei, né? A gente pesquisa, a gente tem um sistema informatizado certinho para fazer as pesquisas profissionais. Então, a gente foi lá e pesquisou. Já tinha lá no INPI, né, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é onde o único lugar no Brasil em que se registra a marca, é o órgão federal para isso, né? Eu entrei lá, fiz a pesquisa, dividido por categoria. Na categoria tanto de produção como venda de sapatos, de calçados, já estava registrado aquele nome de marca. E nisso a pessoa ficou desesperada, porque ela falou, nossa, eu já fiz caixa de sapato, eu já fiz as fivelas, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz identidade visual. Eu falei, sinto muito. E a orientação é sempre que tem uma marca, e eu vejo os profissionais desse setor, orienta para refazer, fazer outra marca, porque não adianta brigar, né? Sim. E depois que alguém detém o registro da marca, isso no Brasil eu tenho visto funcionar muito bem, né? Se alguém detém o registro da marca, a legislação brasileira garante a proteção, né? Garante que ninguém mais vai usar no território nacional aquela marca, né? E acho até interessante a gente mencionar nesse sentido que você falou, que o direito à propriedade é um direito previsto constitucionalmente, é o direito à propriedade da sua própria marca, né? E é interessante que a jurisprudência, né, inclusive do STJ, ela reconhece que marcas similares, elas não podem conviver pacificamente. Então, se você tem um registro daquela marca, até outras marcas que são similares pode ocasionar uma confusão no seu mercado consumidor, pode estar afastando a possibilidade daquela outra empresa estar fazendo a comercialização dos produtos dela com aquela marca que é similar. Uma coisa que eu acho muito interessante também, que o pessoal, que nem o Guilherme falou, eles veem o registro de marca como um custo, só que quando a gente está falando até de microempresas, né, o valor que o INPI cobra para fazer o registro ele é muito baixo. Qual que é o valor mesmo? É muito baixo. Porque assim, alguns tipos societários e também a pessoa física gozam de 60% de desconto nas taxas federais. Então, você põe microempreendedor, você põe as EPPs, pessoa física. Então, é 60%. Então, assim, uma taxa de protocolo hoje, para esse grupo que goza
desse desconto é R$ 142, R$ 142 uma taxa de protocolo. Que é, assim, inicialmente a única que você vai ter que preocupar naquele momento, fora os honorários de quem está fazendo. E é uma coisa que eu gosto de frisar também aqui, que você não precisa ser advogado para registrar a marca. Tem esse mito na cabeça dos empreendedores. Então, assim, por mais que a gente hoje seja um carro-chefe no nosso escritório, um dos carros-chefes, o registro de marca, a gente sempre frisa. Você não precisa ser advogado para fazer o registro. Você pode, como pessoa física, se representar e fazer. O grande problema fica nos acessórios. Por quê? Às vezes, como você não é um profissional que está habituado com aquilo, você vai ter dificuldade para fazer uma pesquisa de viabilidade. Então, às vezes, você pode deixar passar alguma coisa e entrar com um registro ele não ser válido por algum motivo, não só por já existir um registro pré-existente, mas também por ferir a lei, o manual de marcas, que é o manual que o INPI te oferece, como, por exemplo, sinais de propaganda não são registráveis, slogan e outras coisas nesse sentido. Então, é muito recorrente isso. Muito bem. Então, respondendo a primeira pergunta, estou começando o meu negócio, preciso registrar a marca, mas é um custo? Não, não é um custo. É um investimento, Exatamente. faz parte da criação do próprio negócio, né? É fundamental o registro da marca. Até porque eu acho que também é interessante a gente falar, que comprova que não é um custo, porque a marca, o valor de uma marca, ela vem como intangível da empresa, né? Que você pode depois estar alienando isso. Então, se você eventualmente vender a sua empresa, por exemplo, aquela marca que está registrada, ela tem um valor que é levantado pela contabilidade, de N formas em questão a isso. Agrega valor ao produto, ao serviço, agrega valor ao negócio, né? Exatamente. E sobre o custo, realmente é um custo muito baixo, né? É lógico que você precisa de quem não está acostumado com esse processo de registro de marca, ele precisa de um profissional acompanhando, seja um advogado ou um outro profissional especialista, contadores também fazem, existem empresas especializadas que só fazem isso. E aí cada um tem o seu honorário, quer dizer, você procura alguém da sua confiança nessa área e, sendo bem assessorado, você vai ter sucesso. Porque acontece, eu já vi casos interessantes de pessoas que trouxeram para mim, eu pedi o registro de marca, confere lá para mim, aí você vai ver, a pessoa registrou uma figura qualquer que não tem nada a ver com o negócio. Ou que tem visto muito o registro em classes diferentes. Então, a pessoa fala assim, não, eu tenho uma marca registrada. Eu já falo, me fala qual que é a marca, qual que é o processo, aí eu vou lá conferir para ver se está na classe adequada, né? Porque, às vezes, está numa classe que não tem nada a ver com o negócio. Eu peguei uma área de calçado e a marca estava registrada lá no setor de tecnologia, de tecnologia científica, alguma coisa assim. Eu falei, olha, registrou mesmo, mas você não está garantido para o seu negócio, não tem nada. Você não consegue exercer o seu direito de oposição para que outra pessoa utilize, né? Ao contrário, na verdade, se outra pessoa fizer o registro na classe correta, você acaba saindo no prejuízo. E acho que também é interessante falar que o registro homologado pela INPI, deferido pela INPI, tem validade de 10 anos, né? Então, são 10 anos com aquele direito, depois você pode renovar. Não é para sempre. Não é para sempre. Você tem é um bom período, 10 anos, mas precisa ser renovado. Né? Exatamente. Eu estava pensando o que é a marca, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, mas o que é a marca? É o meu logotipo? O que é a marca, né? É aquele sinal, aquele nome que distingue o produto, o serviço, né? No mercado de uma forma geral, né? Porque o que eu tenho visto, o princípio aplicado pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, isso? Propriedade Industrial. INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é o órgão federal que controla toda essa parte de registro de marca. O princípio que o INPI utiliza, que eu tenho percebido,
é justamente distinguir a marca, ou seja, o que ele quer é aquilo que você disse, doutor, que não haja confusão no mercado, né? Que seja claro para o mercado que aquela X marca, aquele símbolo, aquele nome, refere-se àquele serviço específico, né? Isso. Essa semana passada eu fui consultado sobre uma marca de um restaurante, e aí eu falei para ele, ó, já tem essa marca registrada. Pô, mas você tem que procurar uma... Se você quiser brigar, a gente pode até, mas eu acho inviável essa briga, né? Sim. Justamente para não causar confusão em todo o território nacional, né? Isso. Distinguir um produto, um serviço do outro de forma muito bem clara, não é isso? Perfeito. Um dos princípios do registro de marca, né, aí que o Manual de Marcas traz para a gente, é também a lei aí da propriedade industrial, é o princípio da distintividade. Então, o que o INPI busca, né, ao analisar um pedido de registro, um depósito de registro de marca? Ele busca não ocasionar uma confusão mercadológica e também visa evitar a concorrência desleal, né? Ou seja, exatamente isso, não causar uma confusão na cabeça do consumidor. E já pegando um link nisso que você falou do que é considerado marca, né, o INPI ele aceita hoje o registro de marcas, por exemplo, figurativa, que pode ser só uma logomarca, só uma figura, que esteja atrelada à marca. Ele aceita também a marca nominativa, que é apenas o nome da marca, a marca mista, que é o nome mais a figura da marca. Tem a marca tridimensional, que é a representação ali em 3D da marca mesmo. Hoje tem marca de posição também, que é como um detalhe está posicionado ali no produto. Por exemplo, a sola do sapato Labutin, né? Adidas, a New Balance também. Então, assim, ele visa justamente englobar em vários pontos essa diferenciação, para realmente não ocorrer nenhum tipo de confusão. E uma coisa também que é importante que a gente diga, né, que a marca, como a gente já falou, ela agrega valor ao seu produto. Isso tanto para o mal quanto para o bem, né? Porque se você faz uma atividade muito benéfica, que tem um reconhecimento pelo mercado, obviamente a sua marca vai crescer muito, né? Por exemplo, a gente fala de McDonald's, a marca veio crescendo ao longo do tempo e hoje vale milhões. Só o registro por dentro daquela marca, se for passar, vale milhões. Porém, se a empresa, ela também, na sua atividade operacional, ela fizer coisas contrárias à legislação, vamos citar aqui até um exemplo que mais para frente nós vamos passar, a questão da LGPD. A gente já teve a primeira autuação da LGPD. A marca que estava vinculada a essa empresa que sofreu a autuação, obviamente ela perde força no mercado e perde valor de mercado, né? Então, é muito mais complexo do que somente registrar o INPI. Na verdade, é um cuidado que todo o ambiente empresarial ele precisa ter com essa marca. Trata-se de uma cultura, né? Sim. O empresário, o empreendedor, ele precisa tomar cuidado com todos os processos que envolvem a sua marca, porque isso pode prejudicá-lo também. Muito bom. Você que está aí, empreendedor, o pessoal que está participando, aí pode mandar as perguntas que nós vamos estar colocando aqui no ar, vamos tentar respondê-las todas, né? Doutor Guilherme, agora, marca, nós estamos falando de marca, tem uma diferença, o pessoal está perguntando, entre o registro da marca e o registro de domínio, que é o registro da internet. Eu queria acrescentar a essa pergunta a diferença deles e a diferença da razão social ou firma. Quando a gente abre a empresa, a gente define uma razão social, firma, o nome fantasia, né? Sim. Isso não é marca. Exatamente. Então vamos lá. É interessante essa pergunta, bem legal, porque realmente o pessoal faz muita confusão. Então, domínio é uma coisa, marca é outra, razão social / CNPJ é outra coisa. Então vamos tentar assim, diferenciar de uma maneira fácil, sem muito juridiquês. Primeiro, o CNPJ, né, aí a razão social, é como se fosse a certidão de nascimento da empresa. Não é marca. Não é marca.
Então é como se fosse a certidão de nascimento ali da empresa. É como ela vai aparecer ali na Receita Federal, nas obrigações jurídicas, é o nome da empresa, está lá atrelado o endereço da empresa, telefone, todos os dados da empresa, a ficha da empresa, mas isso ainda não é marca. Não é marca. O domínio da internet é apenas aquele www.seusite.com.br.com.net, é aquele endereço eletrônico, é onde vai chegar ali no seu site, na sua página. Isso também não é marca. Agora, a marca... o nome fantasia também, que sai lá no cartão do CNPJ, também não é a marca. Também não é marca. Aquilo a gente poderia falar que é um apelido da empresa. É uma forma mais fácil de você tratar ali a empresa. É um nome que provavelmente ela vai ser conhecida. Mas, normalmente, o pessoal utiliza do nome fantasia para pegar e registrar a marca. Mas não quer dizer que você conseguiu colocar aquele nome fantasia ali, que você vai conseguir registrar aquele nome como marca, certo? Porque a marca ela é registrada no INPI. O CNPJ, a razão social, o nome fantasia, está ali registrado na Receita, está registrado ali na JUSESP, né? Que é a Junta Comercial aqui do Estado de São Paulo, se a gente estiver tratando aqui do Estado. A marca, ela é aquela vitrine, é a publicidade dos seus produtos. O pessoal não vai atrelar os seus produtos, o seu serviço, à sua razão social. Donício, vamos falar, Donício Comércio de Calçados Limitado. Você não vai conhecer por aquele nome, por aquela razão social, mas às vezes por Donício Schultz, ou apenas Donícios. É uma marca, isso é uma marca. É aquele cartão de visita, é a vitrine, é aquele nome fácil que tem que entrar na mente do seu consumidor para atrelar aos seus produtos e ao seu serviço. E complementar o que o Guilherme falou também, a questão do domínio. Eu achei muito interessante a sua pergunta, porque hoje nesse mercado digital que a gente tem, né, o pessoal faz muito propaganda fazendo um Google Ads, por exemplo, que você coloca determinada palavra do seu negócio ou determinada estratégia na busca do Google para você conseguir aumentar os cliques da sua campanha e aumentar suas vendas. O STJ tem algumas decisões, né, que embora esse link ele não seja registrado, se empresas utilizam de um link já fixado para puxar os clientes dessa outra empresa para si, embora não seja registrada, está reconhecendo como concorrência desleal pelo próprio STJ. Então, não é porque não tem o registro que às vezes você não goza de uma proteção. Dependendo da forma que você utiliza aquele domínio ou aquela sua estratégia de publicidade, ela pode ser oposta no judiciário para conseguir ou cessar aquela atividade legal da empresa e até eventualmente conseguir danos morais em favor da empresa prejudicada, né? Então, muito legal, muito bom. Então a marca, na verdade, ela tem que ser pensada realmente desde o início, né? Se possível, já definir aí o domínio, porque aí você tem o domínio já com tranquilidade também, né? Por isso que precisa de um profissional que tenha essa visão geral do negócio, né? Um consultor, um profissional da área, que vai fazer essa orientação, né? E não é só o domínio, porque a internet hoje, né, tá na moda, né? Está tá em alta a internet, todo mundo está preocupado com a internet, mas é preciso ir lá no INPI, fazer pesquisa, classificar na classe correta o seu registro. Então, no começo do negócio, você tem como já harmonizar todos esses detalhes para você ter menos dor de cabeça. Até porque, vamos partir do pressuposto que a empresa ela abriu, não fez consulta de viabilidade, não fez registro de marca, ela começa a atividade empresarial. E ela nunca se preocupou em fazer registro. Mas aí, certo dia, depois de anos de operação, até meses de operação, bate na porta da empresa uma notificação extrajudicial da empresa que detém aquele registro, pedindo não só para que ela cesse toda a atividade com aquela logomarca, como também pagar a indenização. Então, por isso é até fundamental você fazer antes do seu negócio, não só para se proteger, mas também evitar qualquer possível indenização, alegação nesse sentido. E quando chega aquela notificação extrajudicial, normalmente vem um envelopão grande, né? Bonito, né? Por que os advogados fazem isso, hein? É com fora, né?
a gente, mas é com o fórum que expede, né, geralmente. Quando a gente fala da notificação extrajudicial é porque são folhas, né, a A4 normal e precisa realmente ter toda aquela formalidade. Mas de vez em quando o pessoal também manda até por e-mail a notificação, hoje é bem aceito o e-mail. Hoje tá bem fácil notificar. Porque, então, quando chega a notificação extrajudicial, quem faz a notificação extrajudicial, ele já faz com uma certeza muito grande, que ele tem o domínio da marca, ele tem o registro, então não vai dar erro, né? Então, causa um impacto negativo para quem está recebendo, uma tristeza. Por quê? Porque o empresário ele colocou na sua marca, né, às vezes é a alma do negócio, né? Além da impressão sentimental, tem sentimento ali, por isso que é propriedade intelectual, né? Tem uma parte da pessoa, do ser humano naquele negócio que ficou desprotegido porque não registrou a tempo a sua marca, né? Exatamente, causa esse sentimento, além de tudo, de comoção na pessoa. Eu queria falar de um ponto aqui também, Donis, se você me permite, a respeito dos brand protections. Eu acho interessante que às vezes tem pessoas que não sabem disso. Tem plataformas, pessoal aí que vende na internet, né, marketplace, eu mesmo sou uma pessoa totalmente adepta que eu compro 90% das minhas coisas pela internet. Eu dificilmente vou numa loja hoje. Eu acho muito prático. E existe muitas pessoas assim como eu que preferem fazer isso, que eu conheço, né? O que é o Brand Protection? Algumas plataformas de marketplace, por exemplo, Mercado Livre, a Amazon, eles têm uma plataforma de o que é Brand Protection? Proteção de marca, certo? É os BPP, Brand Protection Program, Programa de Proteção de Marca. É que através desse programa, né, dessa plataforma, você consegue certificar a plataforma que aquela marca é sua. Você apresenta o certificado de registro no INPI, apresenta ali sua documentação, e através disso você consegue ter acesso a uma plataforma diferenciada com ferramentas específicas para combate à pirataria. Então você consegue tirar relatórios diferenciados de análise, certo? Você consegue fazer uma busca mais refinada da questão de se tem alguém usando a sua marca. Tem algumas ferramentas específicas para isso. Na Amazon também tem as stores, né? Meu inglês não é muito bom, não. Que são lojas diferentes. Tipo assim, é um link, é um sublink dentro da Amazon, que você consegue fazer uma loja ali com algumas ferramentas diferenciadas, mas isso está disponível para quem tem participação no Brand Protection. E acho que o melhor de tudo isso, né? Quando você faz adesão ao BPP, por exemplo, do Mercado Livre, você não precisa de autorização do Mercado Livre para derrubar um anúncio que esteja utilizando sua marca indevidamente. Então, você simplesmente faz a notificação do Mercado Livre, se você tiver o seu registro do NPI, eles derrubam sem perguntar para o lojista, sem dar direito de defesa ao lojista para falar sobre aquele anúncio. E aí o lojista ele precisa conversar diretamente com a empresa detentora do registro para conseguir ou liberar o anúncio ou... Então, pode prejudicar bastante o negócio. Muito interessante disso, eu não sabia. O pessoal do e-commerce registra em sua marca e tem acesso a esse privilégio aí, né, de garantir que o seu produto não está sendo pirateado aí, né, por outros sem a devida compensação financeira aí, né? E se não tiver o registro, mas estiver vendendo produto pirata no marketplace, é interessante tomar muito cuidado, porque nessas situações o próprio marketplace bloqueia a conta e não desbloqueia de um jeito fácil, até porque pirataria é crime, né? É interessante a gente fazer essa ressalva. E gera indenização por danos morais, e as indenizações normalmente não são pequenas. Quando fica, doutor Guilherme, quando fica apenas na notificação extrajudicial, às vezes a pessoa tem que mudar a fachada da sua empresa, ainda fica barato, né? Vamos assim dizer, né? Exatamente. Do que receber aí ter que fazer uma indenização por danos morais. Isso, perfeito. Muito bem. Então tá aí, nós falamos bastante sobre o registro de marcas aí, que é muito interessante. O pessoal que está iniciando o seu negócio, faça o registro, né? Procure um profissional de confiança. O momento é no início do negócio. Harmonize com as suas redes sociais, com os domínios
da internet, porque você faz a distinção completa do seu negócio, que é o que o NPI vai querer trabalhar. E o pessoal do e-commerce aí tem esse diferencial que é muito, muito importante. Sobre o registro de marca, vocês têm mais algum detalhe que vocês acharam? Acho que as principais questões do registro de marca é isso mesmo, né? Que a gente conseguiu transitar pelos principais aspectos e os mais importantes, que sem dúvida nenhuma tem que ser uma das primeiras preocupações do empresário. Perfeito. Muito, muito, muito bom. Nós vamos falar um pouquinho sobre LGPD. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente já está vendo falar bastante, mas ainda, na realidade, ainda nós temos que fazer muito para colocar essa lei em vigor pleno no nosso dia a dia, né? Ou eu estou enganado? Não, está certíssimo. A lei, na verdade, ela é desde 2018, né? Só que ela teve um período, como é uma lei que ela demanda um operacional muito grande das empresas, porque é uma mudança de cultura daquela empresa, a lei ela passou por diversas fases de implementação. Só recentemente que ela passou a vigorar 100%. Hoje ela está 100% em vigor. Inclusive, em fevereiro desse ano, a gente teve a publicação da resolução que fazia a dosimetria das penas. Ou seja, a partir de agora, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já pode começar a fazer não só as fiscalizações, como fazer a aplicação de multa. E a gente já teve, né, no mês de julho, a gente teve a primeira sanção aplicada pela ANPD. Foi uma empresa de telemarketing, salvo engano, é lá do Espírito Santo. Ela recebeu uma multa de R$14 mil. E quando a gente vê, eu e o Guilherme, quando a gente estava vendo essa publicação, a gente estava até conversando. Se a empresa tivesse feito os primeiros passos da adequação, logo nos primeiros 3, 4 meses ela já não sofreria aquela sanção, porque são infrações que ela cometeu extremamente básicas, né? Como, por exemplo, era o roupa, né? Eles não tinham roupa e a fiscalização, ela deu um dos motivos para fazer a autuação foi a ausência de roupa. E o roupa é um dos documentos essenciais. Roupa. Registro de operações ou registro de tratamento de dados dentro da empresa. A gente chama, na sigla em inglês, né? A gente põe roupa, que é mais fácil de passar pessoal. Roupa. É um documento que é obrigatório a empresa ter, fazer esse registro das operações. Todas as empresas, doutor? Todas as empresas. Mesmo as microempresas, elas precisam, as pequenas empresas precisam fazer essa adequação. Até as pequenas empresas. Tem uma própria resolução, que o Guilherme pode falar um pouquinho, que ele que trata da questão da LGPD para microempresas no escritório. Tem uma resolução própria que fala o que essas empresas precisam ter, né, de básico para conseguir fazer. Cada empresa tem uma diretriz, assim, por exemplo, os escritórios de contabilidade tem uma instrução. Como é que é? Na verdade, assim, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe um norte geral, né, vamos falar assim, para concretizar os aspectos legais. E depois, a ANPD, que é a Autoridade Nacional da Proteção de Dados, que é a autarquia federal responsável por fiscalizar e também sancionar. Implementar, trabalhar para que seja implementada a lei. Isso, perfeito. A ANPD, ela solta resoluções para afunilar o que está descrito lá na lei. Então, por exemplo, isso que o Dr. João Paulo falou a respeito das microempresas. Tem uma resolução da ANPD que traz algumas dispensas para, no caso das microempresas. Uma das dispensas, por exemplo, é a dispensa do DPO. O DPO é um personagem muito falado aí quando se fala da LGPD, que essa é a sigla em inglês, né? Que é Data Protection Officer. A gente o chama profissional que tem que cuidar dessa situação dentro da empresa, é isso? Isso, exatamente. Ele é o encarregado de dados, aqui falando no português. Então, assim, ele é o vínculo entre titular de dados, aquela pessoa que é seu cliente, que é seu fornecedor, a empresa e a ANPD. Então, teve fiscalização na empresa? Chamou o DPO. Isso, ele que vai responder. Um titular de dados quer saber alguma coisa do dado dele dentro da empresa, vai no DPO. Uma das dispensas, no caso da microempresa, é o DPO. Contudo, essa empresa não pode trabalhar com tratamento de dados de alto risco.
E essa empresa que sofreu a primeira sanção aí pecuniária e também teve uma advertência, ela foi sancionada também por falta de DPO. Na verdade, ela levou uma advertência. E por quê? Mas ela era uma microempresa. Mas você me fala, é microempresa, mas não tem aquela dispensa? É porque ela não comprovou essa ausência de tratamento de dados de alto risco. Então, ela precisava ter o DPO. Não é só ela ser uma microempresa que ela não vai precisar do DPO, ela tem que atender todos os requisitos que estão dentro da resolução. Essa empresa que foi autuada, né, por que ela não teria tratamento, porque ela não poderia ser enquadrada nessa resolução também, até para complementar. O objeto social dela, ela captava dados de pessoas físicas e compartilhava esses dados com políticos, para justamente alavancar a campanha política dos prefeitos das cidades da região. Não lembro qual foi lá no Espírito Santo, não lembro qual era a cidade, enfim. Mas ela não poderia ser enquadrada nesse benefício dessa resolução justamente por isso. Como ela envolvia muitos dados pessoais e para fins políticos, né, ela teria que ter o DPO. E aí foi uma indenização de R$14 mil, que ela pode estar recorrendo administrativamente, mas a gente sabe que dificilmente vai estar conseguindo isso. Lei Geral de Proteção de Dados, quer dizer, toda empresa, ela de certa forma, ela manipula dados dos seus clientes, fornecedores. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata das regras que eu tenho que ter, os cuidados que eu tenho que ter com essas informações que são específicas do meu cliente, né? Isso. E a gente pensa muito em cliente, né, em fornecedor. Na verdade, o pessoal pensa mais em cliente, né? Mas eu quero puxar para dentro de casa mesmo. Não tem funcionário as empresas? E geralmente, para a gente fazer o registro desse funcionário, a gente precisa o quê? Fazer o exame admissional. E o exame admissional vem dados médicos, pelo PCNSO, enfim. E qual que é o problema disso? Dados médicos e dados de saúde são considerados dados sensíveis pela legislação. Ou seja, não é o seu cliente, mas é o seu funcionário, você está tratando dados sensíveis daquele funcionário. E você precisa fazer um plano de adequação interno para que aqueles dados eles não sejam públicos para qualquer um. Não é... O pessoal da operação, né, digamos assim, eles não podem ficar sabendo dos dados de todos os funcionários da empresa. Precisa setorizar e realmente definir procedimentos internos para conseguir ficar de acordo com a legislação. Esses procedimentos para proteger aquela informação em relação que não é sua. Você tem que ter acesso à sua informação, beleza, mas você não precisa necessariamente ter acesso à informação de outras pessoas, seja clientes ou mesmo companheiros, funcionários da empresa. Isso. Ali. Muito interessante, mas muito difícil acho que não sei se é difícil, mas culturalmente difícil. Sim. A gente está acostumado a bisbilhotar tudo, né? Eu posso dar um exemplo fático aqui para ficar até bem claro para o pessoal. Quando a gente fala no caso dos funcionários, a proteção de dados referente aos funcionários. Vamos supor que você está ali na empresa, você não tem um controle de quem acessa os dados, você tem que ter um controle de quem vai acessar aqueles dados específicos. Por exemplo, se eu trabalho na produção, eu não tenho que saber os dados do RH, os dados do financeiro da empresa, eu tenho que saber o necessário para cumprir a minha função. Vamos supor que eu sou lá da produção de uma empresa de calçados, eu estou ali no computador para ver alguma coisa da produção, o sistema está desprotegido, eu entro no exame admissional de alguém. Eu vejo que ele tem uma doença específica. E aí eu sou uma pessoa com má fé, má intenção, e vou e começo a caçoar daquela pessoa por conta dessa doença. Começo a ofender a pessoa por causa daquela doença. E aí essa pessoa vai procurar, mas de onde você soube disso? Aí ele descobre que foi pelo sistema da empresa. A empresa vai sofrer um processo. A empresa vai ser penalizada por causa da desproteção dos dados que são sensíveis, que você falou. Exatamente. Isso. E não necessariamente, né, é um custo de adequação muito caro para as empresas. Na verdade, é um investimento porque é uma imposição legal. Se você não cumpre, automaticamente você está se sujeitando às penalidades da própria legislação. Uma dessas penalidades, o pessoal fala muito da multa, né, que a multa pode ser pesada, até 50 milhões, limitada a 2% do faturamento da empresa. Mas qual que é o principal problema dessas multas? Ela pode, dependendo da situação,
a empresa pode ser obstada de fazer tratamento de dados pessoais. E o que é tratar dados pessoais? A simples coleta. Então, se você está proibido de forma total a fazer tratamento de dados pessoais, você pode estar proibido até de fazer contratação de funcionários, a fechar com clientes, porque de alguma forma você vai estar envolvendo dados pessoais naquela operação e você está proibido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, imagina se isso estraga a operação, acabou a operação. Cartão vermelho para a empresa. Você pode fechar a empresa, já era. E a LGPD, pessoal, não é só contrato. Foi muito divulgado isso, né? Sua empresa está de acordo com a LGPD? Tá, sim. Peguei um contrato ali na internet e coloquei as cláusulas. Não é só isso, na verdade é muito mais uma mudança de procedimentos internos do que necessariamente só previsões expressas em contratos, né? Eu estou vendo aqui que a empresa de vocês estão se especializando nessa área, vocês têm um trabalho muito interessante. A Soares e Goulart uma empresa de advocacia que estão se especializando, além do registro de marcas, que vocês dão toda essa assessoria, também na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu não tenho visto muitas empresas nessa área, né? É um negócio novo, né? Que vocês já estão, eu vi que vocês já fizeram uma palestra lá para os contadores, do Sindicato dos Contabilistas de Franca e região, que foi muito interessante, todo mundo gostou muito, porque, de certa forma, os escritórios de contabilidade, eles trabalham com uma gama de informações muito grande de diferentes empresas, diferentes clientes e com uma centena, às vezes milhares de pessoas físicas envolvidas, né? Exatamente. A apresentação que nós fizemos lá foi muito interessante e é justamente isso que você falou. Acho que, só para acrescentar, não se trata apenas só de dados pessoais em grande volume, né? Acho que o principal é tratamento de dados pessoais que não são seus, que não são da sua empresa de contabilidade, que não são do seu escritório. A Soares e Goulart, quando eu e o Guilherme, a gente trabalhava em escritórios diferentes, quando eu e o Guilherme a gente resolveu sentar, é porque a gente estava um pouco cansado de sempre ser o advogado que resolve o problema. Na verdade, a nossa intenção é sempre prevenir o problema, porque a gente acredita que dessa forma a gente consegue trazer uma melhor gestão para a empresa e a gente acredita também que trabalhar sabendo dos riscos que a sua operação está te ocasionando significa trabalhar com cuidado. Esse risco, doutor João, esse risco, ele mesmo para as pequenas empresas, ele é um risco real. Hoje, as empresas estão sujeitas à penalidade da lei se não implementar essa proteção de dados. Vídeo, por exemplo, a empresa que foi autuada já em julho, né, que é uma microempresa. E o que eu acho interessante é como que as áreas se relacionam, né, tanto a LGPD com outras áreas do direito e da própria dinâmica empresarial. Porque, como a gente sabe que há um investimento da empresa, tanto na contratação do profissional para a LGPD, quanto na contratação de softwares e especialistas para fazer a gestão dos procedimentos internos, demanda, de fato, valores que, ao nosso ver, investimento, perto, se comparado com as multas que podem ser aplicadas e as penalidades que podem ser aplicadas. Mas existem entendimentos nos tribunais de justiça falando que essas empresas que fazem a adequação à LGPD, elas podem se utilizar desses valores que foram gastos para fins de creditamento de PIS e COFINS no direito tributário quando a empresa é do lucro real, né? Então, acho que é muito interessante a gente falar como que as áreas se relacionam no direito, porque embora seja um despender bastante internamente da empresa, isso pode ser benéfico do ponto de vista tributário também. Doutor, o mercado ele é muito dinâmico, né? Então, o que acontece muito? Vamos dar um exemplo, por exemplo, do escritório de contabilidade. Normalmente, o empresário passou lá no banco, pediu um empréstimo e é feita uma análise lá. Quando termina a análise, o banco liga para o escritório, diz assim, olha, eu preciso da empresa XYZ, eu preciso de uma declaração tal, eu preciso do faturamento da empresa e a coisa é muito dinâmica, né? Logo a gente já produz aquilo e encaminha. Está errado, né? Nós precisamos de ter uma autorização prévia, no caso do proprietário, para passar uma informação dele para terceiros. Exatamente. Aí vem no seu contrato de prestação de serviço. A questão do faturamento, ela nem entra na LGPD, porque a LGPD está preocupada com o CPF.
com dados pessoais de pessoas físicas. Interessante. Porém, para o risco do negócio, isso é muito grande, porque imagina, por exemplo, um banco que o cliente não queria que você passasse essa informação para o banco. O seu cliente, se no contrato não tem uma autorização permitindo que você faça essa transferência, o seu cliente ele pode rescindir o contrato de prestação de serviço com você e eventualmente até exigir perdas e danos, né? Ou indenizações por danos morais, a depender da situação. Então, de fato, isso precisa muito estar com um instrumento contratual muito bem feito nesse sentido. E a legislação, a LGPD, então ela está focada na pessoa física, né? E mesmo assim, tem inúmeras situações que a gente manipula esses dados e aí podemos estar sofrendo as sanções da lei. Várias operações dentro da empresa, um escritório de contabilidade, assim, a gente pode citar, desde a contratação de pessoas, né? Começa pelo processo seletivo, a gente tem a contratação, eventualmente o escritório de contabilidade disponibiliza algum benefício médico para os seus funcionários, né? A gente tem ainda a relação desses dados pessoais sendo passado para as instituições de saúde e internamente dentro da operação a gente tem um processo de folha de pagamento dos clientes, a gente tem um processo do fiscal das empresas que pode envolver sim dados pessoais, porque, por exemplo, a gente trabalha com empresas do e-commerce dentro do nosso escritório, a gente vai estar emitindo nota fiscal de pessoa física, então a gente tem que ter essa preocupação. Enfim, envolveu dados de pessoas físicas. Seria um CPF lá, tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Se houver um vazamento desses dados, então... Então, quando acontece um incidente de segurança, que a gente fala, que é uma das espécies de incidente de segurança, é justamente o vazamento de dados, mas a lei está preocupada muito mais com um incidente de segurança do que só com vazamento. Vou te dar um exemplo. O incidente de segurança ele é sustentado por 3 pilares: da disponibilidade, da confidencialidade, privacidade dos dados e da disponibilidade desses dados pessoais. A questão da privacidade é óbvia. Se houver um vazamento de dados, aconteceu um incidente de segurança. Então você tem que, inclusive a lei, ela fala que você tem que avisar a NPD e os titulares quando acontece um incidente de segurança que possa comprometer liberdades ou direitos fundamentais daquele titular do dado. Mas existem outros pilares também para acontecer um incidente de segurança. O pilar da disponibilidade, por exemplo. Se você tem uma falha sistêmica, que você não consegue puxar dados pessoais e trava a sua operação, a gente teve um incidente de segurança. E dependendo da situação, a gente também precisa estar comunicando a NPD. Vou te dar um exemplo, a questão do banco. Se o banco trava o sistema dela e as pessoas não conseguem utilizar o sistema do banco, isso é claro um incidente de segurança. Teve um vazamento? Não teve, mas teve uma crise de disponibilidade, porque aqueles titulares não podem estar se utilizando daquela informação. E tem um terceiro pilar também, que é o da integridade. Da forma que esse dado entra na minha empresa, ele tem que ficar mantido na empresa. Eu só posso fazer alterações se o titular me avisar que eu preciso fazer determinada alteração. Por isso que você diz que não é só fazer um contrato para essas informações entrarem, né? O contrato ele é fundamental para estabelecer direitos e obrigações na relação entre as partes, né? Até onde determinada parte pode ir para fazer um tratamento de dados. Mas o contrato, ele não digamos assim, a lei ela não fala se precisa fazer um contrato. A lei fala que a gente precisa adotar mecanismos de proteção à privacidade de dados. É todo um ecossistema, né? A gente fala que realmente é uma mudança cultural na empresa, porque vai mudar, assim, não é querer atrapalhar a operação da empresa, mas sim adaptar. Até porque tem um ponto que eu gosto de destacar, que já ficou até subentendido no que a gente disse, que é a empresa pode sofrer uma dupla reparação. Por quê? Porque além de ser sancionada pela NPD, ela pode sofrer lá a advertência, a multa, o bloqueio de dados, ela também pode sofrer um processo para reparação civil do titular dos dados. Ele pode sofrer um processo administrativo ali do ANPD e também um processo judicial do titular de dados. Então, pode ser que ela gaste 2 vezes. E em um incidente de dados, a empresa pode ter muito mais gastos do que se ela fizesse um plano de conformidade. Nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados fiscalizando a situação, e temos a pessoa física que pode ter sido prejudicada, que pode acionar a justiça em relação à exposição
de forma equivocada dos seus dados. E Isso. nós estamos falando de escritório de contabilidade, mas vamos lá. Uma loja, comércio de roupas, um comércio de calçados, eles trabalham com dados de terceiros, lojas de brinquedos. Ele precisa tomar esses cuidados. Precisa. E muitas vezes essas lojas elas conseguem fazer um mapeamento da pessoa que está comprando. Vamos supor uma loja que vende vários itens de vestuário. Ela consegue mapear o número de calçado da pessoa, o tamanho de roupa. E isso tudo em conjunto, ela traz dados pessoais que são protegidos pela LGPD. Imagina esses dados, eles são vazados para empresas grandes de comercialização de roupas justamente para fazer uma campanha pesada em cima de determinada pessoa. Isso não pode, de acordo com a legislação. Então, todas as empresas E estão a Soares sujeitas. e Goulart dá toda essa assessoria para o pessoal. Como é que é o processo disso? Quais são pelo menos os principais passos? Tem como... Tem. O plano, a gente chama de plano de conformidade, né? É ali onde você vai conscientizar a empresa e aplicar a lei. Então, assim, primeiramente é feito uma fase, que a gente chama de fase preliminar, que é uma fase aí de entrevistas. Você vai conhecer a empresa, você vai conhecer a operação, você tem que conhecer a operação. Todos os processos da empresa. Isso, processo, subprocesso, setor por setor. É uma coisa que demanda trabalho, mas é necessário. Então a gente vai conhecer aquela empresa e depois vai mapear esses dados, para que está sendo utilizado, quando está sendo excluído, se está sendo excluído, como está sendo tratado, como é captado. Normalmente aí nós estamos falando o seguinte: a entrada de dados de pessoas físicas na empresa, ela é feita por processos, né? Tem um jeito de entrar esses dados. Isso. E desde essa entrada precisa ser tomado alguns cuidados. Isso. Então vocês vão fazer uma análise de como que isso é feito e aonde que tem que ter as marcações, ou seja, isso aqui precisa ser feito com esse cuidado, né? Isso. Uma das fases, né, por exemplo, após a gente fazer o mapeamento dos dados que são existentes em cada um dos processos, a gente vai para a fase, por exemplo, de gap analysis. O que é o gap? Justamente as falhas procedimentais em cada um desses processos, para a gente conseguir dar soluções para a empresa para adequação. E a gente gosta de trabalhar bastante com a liberdade para o cliente, porque a gente dá, em algumas situações, a gente dá N soluções. Umas soluções muito conservadoras, que digamos assim, elas estão expressamente previstas na legislação, e outras soluções, às vezes, que demandam uma certa interpretação da legislação. Mas é interessante o empresário ele saber o quê? Conforme a gente vai se distanciando mais do texto expresso da legislação, maior é o risco que eu estou sofrendo de uma interpretação diferente pela NPD. Mas a gente entende que, principalmente nessa fase de início, de maturação mesmo da legislação, a gente precisa ser um pouco mais flexível, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar com a empresa. É um trabalho bem personalizado. Sim. E é uma mudança de cultura que é preciso implementar aí no nosso dia a dia. Muito Isso. legal. E aí, ainda falando desses processos, é feita uma análise depois? Isso. Aí depois, né, a gente costuma fazer algumas palestras, um treinamento com o pessoal, informar que a empresa vai entrar num plano de conformidade, que vai haver aquela mudança, que a gente vai estar presente ali, a gente gosta de estar dentro da empresa, fazer tudo certinho, detalhadamente. Então a gente vai fazer workshop de conscientização. Aí, igual o João Paulo falou, a gente faz esse gap análise, a gente vai procurar esses erros procedimentais, vai tentar estruturar isso, vai ver o que a gente pode melhorar dentro da empresa, o que pode corrigir, a gente vai informar os setores para depois a gente entrar num plano de adequação. Que é o terceiro passo, é o Isso. plano de adequação à LGPD. Exatamente, a gente vai indicar onde que pode ser melhorada as coisas, de que maneira nós vamos elaborar os documentos, as políticas de cookies, de privacidade, termos de uso, seja de site, por exemplo, política interna da empresa, regimento interno também. São diversos documentos. Aí tem o relatório de impacto, o ROPA, que são documentos aí obrigatórios para apresentar para a NPD, porque esses documentos, são o ROPA, o relatório de impacto de dados, eles são os documentos principais aí que quando você sofrer aí uma fiscalização da NPD, se você sofrer uma fiscalização, são esses documentos que você vai apresentar para eles, para mostrar o que está sendo feito dentro da empresa. Que legal.
Muito bem, pessoal. Tá aí, Soares e Goulart à disposição para implantar aí no seu negócio, na sua empresa, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma mudança de cultura e que já está havendo a aplicação de penalidades no Brasil pela autoridade, você falou o nome aí, Autoridade Nacional da Proteção de Dados. Autoridade Nacional de Proteção de Dados está de olho em nós. Nós já estamos partindo para o finalmente aqui do nosso bate-papo, no nosso podcast, mas eu recebi um trabalho aqui da Soares e Goulart que me impressionou muito. É possível reduzir tributos sobre a folha de pagamento? Explica um pouquinho isso aí, doutor, porque eu sou contador, mas não tenho visto o pessoal trabalhar nessa área, não. Dá uma geralzinha para nós nesse... Então, só para a gente explicar esse contexto, né? A Soares e Goulart, a gente tem vários tipos de trabalhos que a gente faz internamente. Um desses trabalhos é justamente a análise tributária da empresa, aplicando mais alguns entendimentos jurisprudenciais e até entendimentos administrativos da própria Receita Federal. Então, e veio justo naquela questão que eu já trabalhava no escritório tributário e depois eu fui me especializando na parte administrativa, com análise de documentos fiscais, etc. E a gente sabe que principalmente as empresas do lucro real e do lucro presumido, os principais encargos que ela tem hoje é a folha de pagamento. A gente está falando aí que uma folha pode chegar até 28,8%, né? Se a gente juntar aí contribuição patronal, RAT a 3% e o sistema S. Existem alguns entendimentos jurisprudenciais homologados pela própria Receita Federal, né, reconhecidos pela própria Receita Federal, que autorizam a gente fazer a recuperação de alguns tributos na folha de forma administrativa ou, dependendo da situação judicial. O que seria a recuperação administrativa? A gente faz dentro da nossa contabilidade. Desde que a gente tenha o reconhecimento daquele direito internamente, a gente pode operacionalizar isso de forma administrativa. Um exemplo, o aviso prévio indenizado, ele não precisa fazer parte da base de cálculo da contribuição patronal. Aí nós teríamos que pegar todas as rescisões da empresa, e aí nós estamos falando de 5 anos, é isso? A gente pode recuperar os últimos 60 meses, que foi pagos a maior. 60 meses, verifica lá se as rescisões por dispensa indenizada, e verifica se o aviso prévio entrou na base de cálculo do INSS, aí você vai recuperar esse valor, é isso? Isso, aí você faz um perder-conta e faz a recuperação desses valores, né? E existem outras situações. Inclusive, essa questão do aviso prévio indenizado é reconhecida pela Receita por meio da solução de consulta COSIT, né, 143 de 2019. A própria Receita, ela reconhece a possibilidade dessa exclusão. E a gente sabe que a COSIT, ela tem força vinculante, né? Os auditores, eles têm que seguir as soluções de consulta. Mas existem outras situações reconhecidas pela própria Receita Federal, como, por exemplo, a exclusão do auxílio acidente. Mas eu queria até alavancar um pouco mais a conversa aqui. Por que é possível fazer isso? É que o entendimento do judiciário é de que verbas indenizatórias, elas não podem fazer parte da contribuição patronal, porque a contribuição patronal, ela serve justamente para tributar a folha de salário do contribuinte, no caso, né? A folha de salário daquele funcionário. E já que é uma verba indenizatória, não poderia estar incluindo naquela base de cálculo. Doutor, lucro presumido e lucro real. Porque aí no Simples a gente não está fazendo o recolhimento com base na folha de pagamento, né? A gente tem os anexos do Simples para estar fazendo isso. E existem outras oportunidades judiciais também, né? Justamente na questão, por exemplo, das verbas indenizatórias, que a gente tem hoje, por exemplo, o Vale Transporte. Tem entendimento na Justiça que alguns contribuintes já conseguiram, que é retirar o Vale Transporte da base de cálculo da contribuição patronal. Hoje, o que está mais avançado na Justiça é a questão da limitação do sistema S a 20 salários mínimos. Existe uma lei lá de trás que ela fala que as contribuições para fiscais, elas devem se limitar a 20 salários mínimos. E as contribuições para o sistema S, elas são contribuições para fiscais. Então, você aplica o 5,8 sobre 26.400, que daria os até 20%. Hoje. 20 salários? Não sobre a totalidade da sua folha de pagamento. Isso ocasiona uma grande redução, né? Se a gente está falando, por exemplo, de uma empresa grande que vai ter aí 70 mil de folha de pagamento por mês, a gente tem uma redução de 62%, mais ou menos. Hoje essa tese está bastante precedente no STJ, embora ela ainda precisa de pacificação, não foi totalmente pacificado.
Mas para garantir o seu direito, você precisa ajuizar a ação antes da pacificação, porque o entendimento hoje do judiciário é que se você ingressa com uma tese tributária que te garanta a recuperação de crédito, você só pode os contribuintes que são beneficiados com essa decisão é somente aqueles que ajuizaram a ação até o julgamento definitivo, seja pelo STJ ou pelo STF. Legal. Pessoal, então tá aí, Soares e Goulart, Dr. João Paulo, Dr. Guilherme, toda a equipe lá à disposição de vocês. E tá aí uma novidade, quer reduzir aí tributos incidentes sobre a folha de pagamento, principalmente o verbas indenizatória, procura lá a equipe de advogados, de consultores da Soares e Goulart, Dr. João Paulo, Dr. Guilherme, à disposição de vocês. Pessoal, muito obrigado para todos que têm participado aí. Eu quero agradecer muito aqui o Dr. João Paulo, Dr. Guilherme. Nós já estamos indo para o nosso encerramento do nosso podcast do Gestão News de hoje. Muito obrigado a todos vocês que estão aí trabalhando com a gente. Nós vamos a cada dia aí, esse é o 4º episódio, estamos nascendo agora, esse é só o 4º episódio, depois vocês vão ter oportunidade, doutores, de estarem aqui novamente com a gente, e nós vamos aí melhorando, trazendo mais novidade para todos aí. Nós estamos praticamente estreando, né? O primeiro mês, né? E vocês todos que têm participado, contribuindo de várias maneiras, incentivando a gente, muito obrigado. Doutor João Paulo, muito obrigado. Doutor Guilherme, eu queria deixar aí uma oportunidade para vocês falarem um pouquinho mais sobre a empresa de vocês, os serviços prestados e as considerações finais aí para os nossos ouvintes, o pessoal que está participando com a gente. Bom, primeiramente a gente gostaria de agradecer o convite, que nem nós falamos no começo da gravação, né? Embora o podcast ele seja novo ainda, mas já teve uma grande repercussão aqui na cidade, aqui na região, a gente já percebeu isso, porque de fato acho que é um formato muito interessante para que o empresariado eles absorva informação para o seu negócio, né? A gente gostaria muito de agradecer a vocês aqui do podcast. E se alguém necessitar, tirar alguma dúvida, pode contar com a Soares e Goulart, que a gente vai estar à disposição. Vamos deixar aí o endereço, telefone para o pessoal. A gente tem as redes sociais, tanto do escritório como as nossas próprias redes, né? Eu geralmente posto bastante conteúdo no meu perfil profissional, mas o perfil do escritório também, a gente está postando bastante coisa interessante. Acompanha a gente lá. Para ficar mais fácil, antes de mais nada, deixa eu agradecer. Muito obrigado, Donício. Obrigado a toda a equipe pelo convite, foi muito bom estar aqui. A gente deseja muito sucesso ao podcast, tá? E quem quiser encontrar a gente aí na internet, né? Ou tirar alguma dúvida, né? Conversar com a gente, tem o nosso site, que é o www.soaresegoulart.advocacia.com.br. Lá tem todas as nossas redes sociais, tem o WhatsApp, tem nossos e-mails. Fica mais fácil do pessoal entrar em contato pelo meio que achar melhor. Soares e Goulart. soaresegoulart.advocacia.com.br. Muito bem. Gente, muito obrigado, doutores. Foi especial, falamos um pouquinho hoje sobre registro de marcas, né, que é a proteção intelectual, sobre LGPD e também nós falamos um pouquinho sobre a possibilidade de reduzir custos aí, os tributos sobre a folha de pagamento, mas a Soares e Goulart tem muito mais para oferecer e eu tenho certeza que vão ser acionados aí e vão crescer muito também e depois vão voltar aqui para contar para a gente, tá? Perfeito. Pessoal, na próxima semana nós estaremos de novo com o podcast Gestão News às 11h30 da manhã. Vai ser um prazer estar com vocês aqui. Quero dar um abraço a todo mundo, todos que estão colaborando conosco e até segunda-feira que vem. Um abraço.